É, Boa noite, gente, tudo bem? Aqui é o Henrique, né? E, bom, a gente voltou pro cômodo que a gente gravava antes, que é o quarto, né? Na verdade, eu gravo. E, bom, vamos continuar aqui, né? O vídeo de hoje a gente vai fazer esses três exemplos aqui, né? Dois, né? Esses dois aqui a gente já tinha lá na aula passada, né? A gente já tava lá no arquivo, só que a gente não fez porque não ia dar tempo, né? O vídeo já tava grande, né? E esse último aqui eu adicionei como novidade hoje, né? Então vamos fazer aqui, né? A gente vai precisar de artifícios que a gente não viu ainda para resolver esses dois aqui, como o count e o sum, mas são bem tranquilos, acho que não precisa de um vídeo só para eles, né? A gente vai mostrando conforme a gente usa. Então bora lá então. O primeiro aqui é quais os nomes dos funcionários que não trabalham em nenhum departamento. Então, se eu quero saber os funcionários que não trabalham em um departamento, primeiro vamos ver quem trabalha. Então, ó, select asterisco from func join func dep, né? Se eu fizer isso aqui, ele vai me mostrar, né? Tem que ter o on, né? CPF igual a func CPF. Bacana. Então aqui ele vai me mostrar todas as pessoas, né? E todo mundo que está aqui, vocês concordam, trabalha em algum departamento. Mas então, quem não trabalha não está aqui. Aí eu poderia fazer o quê? Vamos fazer aqui um select de todo mundo, except todo mundo que está aqui. Beleza? Funciona? Funciona. Mas, e se eu colocar, ao invés de join, colocar left join? Ele vai me mostrar quem não tem essa correspondência. Ou seja, quem não está aqui, né? Quem não tem um CPF cadastrado nessa tabela aqui, ou seja, não tem nenhum departamento, né? Ou seja, se a gente fizer isso aqui, a gente vai encontrar essa pessoa aqui, ó. Poderia ser 1 milhão de pessoas, né? Mas no caso, são dados restritos, só tem uma, né? Que é a Beatriz Cardoso. Ela não trabalha em nenhum departamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer select nome e eu vou fazer o seguinte. Qual é? Eu posso usar tanto um dos dois, né? Eu vou usar o where, né? Aí a gente pode pular uma linha, né, para ficar melhor. Eu posso colocar aqui um parêntese aqui. E aqui, ó, where depcode. Eu não posso colocar igual a null. Eu posso colocar is null, né, que é a forma correta. E aí ele vai me mostrar, ó, a Beatriz Cardoso. Ela é a única funcionária que não trabalha em nenhum departamento. Ou seja, ela poderia ser demitida, né? Porque se ela não trabalha em nenhum departamento, quer dizer que ela não trabalha em nenhum, ela não ganha dinheiro, ela vai embora dessa empresa, minha filha. Beleza? Bom, vamos continuar aqui então. Quais os nomes dos funcionários que só trabalham em um departamento? Bom, novamente, né, vamos fazer. A gente não vai mudar muita coisa até essa parte aqui, então eu vou copiar ladrosamente aqui o que eu mesmo fiz, né? E aqui a gente vai colocar tudo, né? Porque aqui a gente precisa saber mais informações primeiro. Então, beleza, né? Vocês concordam comigo, né? E aqui não precisa ser left join, né? Pode ser só join, porque a gente não está interessado em quem não trabalha nenhum, né? Então, beleza. Vocês concordam que o número de departamentos que essa pessoa trabalha está relacionado ao número de linhas que o CPF aparece, né? Então, por exemplo, o João Silva, né? Ele tem o CPF dele aparece o CPF dele aparece 3 vezes. Por que eu estou usando o CPF e não o nome? É porque pode ser que tenham dois João Silva, né? E sejam duas pessoas diferentes porque o CPF deles são diferentes, né? Então eu vou contar por CPF. O número de linhas, né, que aparece o CPF dele é igual ao número de departamentos que ele trabalha. Então eu só preciso verificar se essas linhas são null. Ou seja, eu vou selecionar um nome, né? Select nome from isso aqui. Where, né? Então agora vem a condição. Where. O que eu quero, né? Aqui no caso eu posso colocar isso aqui
tirar do parênteses, porque como está na mesma linha, né, não faz diferença. A gente não precisa visualizar. Então aqui, ó, na verdade não é where, né? No caso, a gente vai ter que usar uma função aqui chamada count, né? O count, ele serve para contar linhas, né? Linhas de determinado atributo. No caso, a gente vai contar CPF. Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou fazer um group by CPF, tá? Group by, ou seja, eu estou agrupando por CPF, tá? Se eu não colocar group by, o que ele vai fazer? Ele vai contar o número de linhas, certo? Ele vai contar o número de linhas que tem CPF, não nulo. E aí, no caso, ele vai me entregar o quê? Ele vai me entregar, nesse caso aqui, como o CPF é uma chave primária, ele vai me entregar o número de linhas da tabela. E não é isso que eu quero. Eu quero que ele agrupe por cada CPF. E aí eu vou fazer o quê? Uma condição de existência, né? Uma condição para ele printar, que é having count, né? CPF igual a 1. Tem que ser 1, não pode ser 2, não pode ser 0. Ele vai me mostrar todas essas pessoas aqui, ó, são pessoas que só trabalham em um departamento. Se eu colocar 0 aqui, ele não vai me mostrar nada, porque eu teria que colocar left join aqui, né, para ele mostrar aquela Beatriz Cardoso. E vamos só para mostrar para vocês como é que funciona o count. Se eu tirar isso aqui, né, que ele, no caso, ele não vai printar ninguém, né, porque eu não coloquei group by e estou selecionando o nome, né, mas basicamente, se eu colocar aqui, ó, select count, né, count CPF, né, sem colocar o group by aqui, ele não vai me mostrar nada, porque ele não vai contar só um, né? Deixa eu tirar esse 1 aqui. Ele vai me contar, ó, 28. São 28 funcionários. Por quê? Eu não especifiquei onde era para ele agrupar. Então ele simplesmente contou todas as linhas. Se eu fizer group by, né? Group by CPF, ele vai me mostrar a contagem dos CPFs na ordem que ele aparece. Então o primeiro CPF que apareceu foi 10001. Então ele contou na tabela quantos desse tinha e colocou. São 3. Depois ele verificou o próximo, que é diferente do que ele já tinha, de um que ele já tinha contado antes, né? Para ficar mais fácil, vamos selecionar um CPF aqui também, ó. Vai lá, meu filho, vai. Então, ó, ele contou, né? Na verdade aqui eu errei, né? Ele contou primeiro esse aqui, depois esse aqui. É o número de linhas que existe um CPF igual a esse na tabela. Certo? E o having count é quando eu quero selecionar um número específico. Então aqui, ó, vamos voltar para o jeito que estava antes, né? Que é o que eu quero, né? Que é basicamente esse aqui, que é a resposta do problema. E o próximo, eu acho que é o mais difícil, que é o salário total de cada funcionário. Eu não sei se vocês lembram, mas na tabela departamento existe uma coluna que chama, existe um atributo que chama salário. Ou seja, um departamento, o salário da pessoa que trabalha, ele está informado o salário que a pessoa que trabalha nele ganha. E se uma pessoa trabalha em mais de um departamento, eu vou assumir que o salário que ela ganha vai ser a soma de todos dos salários dos departamentos que ela trabalha. Então, se ela trabalha no departamento A, B e C, então o salário dela vai ser o salário do A mais o salário do B mais o salário do C. Essa empresa é uma burrice, mas tá bom, né? Essa empresa, vai ter gente ganhando muito dinheiro aí, vocês vão ver. Então aqui, ó, primeiramente, se eu estou falando de funcionário, né? Eu vou fazer o quê? Vou fazer select asterisco from. Então aqui, ó. Primeiro, func join func dep on CPF igual a func CPF. Então aqui, ó, ele vai me mostrar todas as pessoas. Só que eu preciso de informações do departamento. Então eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que fazer um join disso aqui com departamento. Então, aqui, ó, dep join isso aqui on, qual é a condição? O code, que é igual ao dep code. Então aqui ele vai printar tudo, né? E aqui está o salário de cada departamento. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar nome, nome, e eu também vou usar um atributo chamado sum, né? Ou melhor, um atributo não, uma função chamada sum. Eu vou somar o que? Salário. O que o sum faz?
Ele funciona parecido com o count. Então ele vai somar, o que o count faz? Ele soma 1, né, na linha. Esse aqui vai somar o valor. Então ao invés dele somar 3 aqui para o João Silva, ele vai somar o 4.500 mais os 5.500 mais os 5.200, né? Ou seja, ele vai somando o valor que tem em cada linha, né? Se for um inteiro. Se não for um inteiro, ou melhor, se for um número, né? Porque pode ser que o número seja um float também. Se no caso ele não conseguir, se for um nome, né? Ele vai somar strings, aí vai dar um erro, né? Então aqui eu vou fazer o que? Eu vou fazer um group by também, né? O group by também funciona, né? Porque a soma é agrupada, né? Agrupo por. Vou agrupar por CPF. E assim, ó, ele vai me mostrar o... Ah, tá. Func.nome, né? Porque ali naquela tabela também tem nome do departamento. Então aqui ele vai me mostrar o salário que cada um ganha. No caso aqui, vocês estão vendo aqui que tem gente ganhando 15 mil reais essa empresa aqui. Pô, não, da hora essa empresa aqui que eu criei, massa. Beleza? Então, esses foram aqui esses exercícios aqui. E aí, eu agora vou mostrar para vocês um caso interessante, né? Um caso que eu já tinha mostrado num pedaço de vídeo que eu apaguei, que é sobre a tabela, uma tabela que se relaciona com ela mesma, tá? Então, vamos ver como é que isso funciona agora. Bom, então aqui, né, primeiramente, vamos dar uma olhada aqui nessa tabela pessoa aqui, tá? Que eu criei num vídeo que eu apaguei, certo? Que é o próximo exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, né? Que é o último, na verdade, né? Que é um autorrelacionamento, né? Ou seja, uma tabela que se relaciona com ela mesma. Então, na tabela pessoa, vocês podem ver que ela tem nome, sexo, que é um caractere, CPF e CPF mãe e CPF pai. Bom, então o CPF mãe é uma chave estrangeira que relaciona CPF. E o CPF pai, a mesma coisa. Ou seja, se eu tenho aqui a Maria Silva com CPF 1001 e o Pedro Silva Santos com o nome 1001, com o CPF da mãe dele sendo 1001, quer dizer que a Maria Silva é a mãe dele, certo? Então, né, eu elaborei aqui a seguinte questão. Para cada pessoa, mostre o nome do pai dela, mostre o nome dela, do seu pai e da sua mãe, se não for nulo, né? E aqui no caso é em exclamação, eu estou mandando, né? Eu não estou perguntando. Beleza, então, né? Vamos lá, então. Eu estava fazendo uns testes aqui, deixa eu só apagar isso aqui, né? Então, beleza, então. Bora lá. Então, nesse caso aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui. Eu posso fazer uma junção dessa tabela aqui com ela mesma, né? Então, eu vou fazer um select, né? Asterisco from. Primeiro, vamos fazer primeiro da pessoa com o pai. Então, quem eu quero mostrar primeiro é a pessoa. Então, vai ser pessoa, join. Eu não posso colocar pessoa aqui, né? Então, eu vou colocar pessoa as ppais. Ou seja, né? Se eu fizer isso aqui, né, e colocar o on, né? Qual é a condição que eu vou colocar aqui? Quem eu quero que seja printado primeiro? Quem eu quero que seja printado primeiro é a pessoa, né? É a pessoa e depois o pai dela. Então, né, primeiro eu vou colocar qual é a condição de existência aqui? Primeiro vir, então, estou ficando doido. Então aqui eu quero que pessoa.cpf pai seja igual a ppais.cpf. Se eu fizer isso aqui, ele vai me mostrar o quê? Ele vai me mostrar aqui, olha só. Então, ó, Pedro Silva Santos, João Santos. Júlia Silva Santos, João Santos, né? Ou seja, ó, 1002, 1002. Ou seja, o pai dessas pessoas aqui é o João Santos. O Marcos Oliveira Souza, né? O pai dele é o Carlos Souza, enfim, né? Logo, pelo menos a mãe eu já sei. Ou o pai eu já sei. E para a gente fazer a mãe? A mãe também é bem simples. Eu posso fazer o quê? Eu posso fazer um segundo join, né? Entre mãe, no caso vai ser pessoa, join, isso aqui, né?
E no caso, né, eu não sou louco, né? Então eu vou renomear isso aqui de novo para as P e P pai, porque tem pessoas e os pais delas, né? Então aqui, ó, pessoa join isso aqui, né? Eu posso colocar aqui também P mães, né? P mães. E aqui no caso, né? Se eu fizer dessa forma aqui, ele vai me mostrar primeiro, ele vai mostrar a mãe, depois o filho e depois o pai. Mas depois eu posso resolver isso aqui, né? Porque eu tenho o nome de cada tabela, como é que tá. Então, P mães join. E qual é a condição aqui? A condição aqui é o seguinte, né? O P mães, no caso aqui não eu vou ter que pôr o P mães, mas aqui no caso não precisa renomear, né? Porque vai ser a própria pessoa, né? Então vai ser pessoa.cpf seja igual ao pmães. Aí no caso é CPF mãe aqui, ó, CPF mãe seja igual a pmães.cpf. Aqui seria muito bom se o senhor pelo menos colocasse na outra linha, né? Então dessa forma ele vai mostrar uma tabela gigantesca, né? Então aqui, ó, aqui no caso tem que ser pessoa S P mães. Beleza. Então aqui, ó, ele me mostrou Maria Silva, o pai, né? Aqui no caso ele me mostrou a mãe primeiro, né? O filho tá aqui no meio, a mãe tá aqui e o pai tá aqui. É assim que eu quero? Não, eu quero primeiro que tenha o pessoa.nome, né, que é o filho. Depois pmães, aqui, ó, pessoa.nome, pmães.nome, depois ppais.nome. Tomara que vocês estejam entendendo. Então ele vai mostrar o que? Pedro Silva Santos. Quem é essa aqui? Maria Silva é a mãe dele, João Santos é o pai dele, né? No caso aqui ele está pintando a mãe primeiro, depois o pai, não tem problema.